Olá a todos, sejam todos bem-vindos, que a graça do Eterno, Criador dos céus e da terra, esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Hoje falaremos do aprender a ouvir. Você sabe ouvir? Então vamos fazer um teste para saber se nós sabemos ouvir? Saber ouvir é um presente que nós damos a outras pessoas. Saber ouvir é gastar tempo com essa pessoa, estar forte ali na presença da pessoa, ouvindo as coisas que ela tem para falar, as tristezas, as dores, os problemas que ela quer falar. Provérbios 18:13 fala assim, eu afirmo: quem responde antes de ouvir comete a insensatez e passa vergonha. Então vamos aprender a ouvir para que nós não venhamos passar vergonha? Isso quem diz é o sábio Salomão. Então o que nós aprendemos com Salomão? Que ele procurava detalhes. Alguns ele desconsiderava e outros ele colocava em destaque. Ele procurava sempre discernir o sofrimento das pessoas, ele via o sofrimento das pessoas, então ele tinha tempo para ouvir, por isso que ele conhecia o sofrimento das pessoas. Ele identificava se a pessoa era ciumenta, se a pessoa era invejosa, ele procurava discrepâncias e falsidade, aquilo que era exagero, aquilo que era falso, aquilo que era mentiroso, ele estava sempre pronto a discernir. Ele procurava identificar pessoas incapazes de explicar os fatos de maneira correta e precisa. Então ele estava sempre procurando entender, identificar o que a pessoa estava falando, se ela estava explicando, se ela tinha capaz de explicar os seus sentimentos, se ela tinha capaz de explicar da maneira correta. E o que aprendemos com o sábio Salomão? Salomão sabia que por ouvir as pessoas, ele conseguiria identificar a causa e a solução de qualquer crise. Ele afirma em Provérbios 22:10 isso, quando se manda embora o zombador, a briga acaba e cessam as contendas e os insultos. Então isso é uma palavra muito sábia. Quando você manda embora, quando você cala o zombador, aquele que está provocando, aquele que está zombando, aquele que está tirando você do sério, você acaba, você cessa as contendas e os insultos. Você vai falar, vai embora? Não, você vai falar, você vai ficar quieto, você vai ouvir, você vai deixá-lo entender que ele está causando a contenda. Quer acabar com as contendas? Se o afaste do zombador, que gosta de causar contendas, com comentários desnecessários. Tem pessoas que não sabem encerrar uma conversa, tem pessoas que te insultam, voltando sempre ao mesmo assunto. Elas são pessoas prolixas, elas vão aumentando a conversa, chega uma hora que você não está mais nem mais suportando, mas você tem que entender que é o jeito dessa pessoa, é você que tem que aprender a fazer com que essa pessoa cesse esse tempo dela. Ela deu você tem que dar um limite, não é um basta, um limite com sabedoria, com cuidado, para que ela não volte ao mesmo problema, ao mesmo tempo na discussão com você. Tem pessoas que são insultadas, tem pessoas que se sentem insultadas, elas não sabem encerrar uma conversa. Então, para neutralizar esse tipo de conversa aqui é a conversa de briga, é a conversa de discussão, é aquela conversa que ninguém chega a lugar nenhum, só fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum. Você sabe, já ouviu falar que o silêncio fala mais alto? Existe a lei do silêncio. Muitas vezes você precisa paralisar um conflito com o seu silêncio. Então você vence através do seu silêncio. É preciso muitas vezes isso. E ninguém pode nos contar tudo. Às vezes a pessoa nem está a fim de contar tudo, ou então você tem que prestar atenção para entender o que ela quer te falar. Sempre haverá algo que não saberemos. Precisamos prestar atenção para conseguir ouvir, dar qualidade de tempo para a pessoa que te pediu ajuda. Precisamos prestar atenção para adquirir a informação correta para que você possa ajudar. Salomão não tinha pressa de decidir, ele não tinha pressa, ele sabia que todas as pessoas tinham algo a dizer. Ele sempre ouvia as duas partes.
O episódio de 2 Reis 3:28, certa vez 2 mulheres foram até Salomão para ele julgar quem era a mãe verdadeira, naquele caso, do bebê que morreu. As mães estavam dormindo e uma das mães dormiu por cima do seu bebê e o matou. Então, o que Salomão faz? Ele procurou ouvir o motivo das 2 mães para que ele pudesse trazer uma solução para o problema, para saber quem era a mãe verdadeira. Então ele entendeu que ele entendeu que uma mãe queria ver o filho morto. E uma verdadeira mãe, uma mãe que tem amor, uma mãe que ama o seu filho, que quer seu filho, ela prefere ver o seu filho vivo com outra mãe do que ver o seu filho morto. Então ele entendeu que a verdadeira mãe era aquela que queria ver o filho vivo, mesmo não estando com ela. Então ele teve sabedoria em julgar. E isso aí para nós serve do quê? De uma lição de vida. Então vamos aprender com o sábio Salomão como ao ouvir primeiro, conhecer os detalhes, identificar o sofrimento e dor, identificar exageros e falsidades, identificar a incapacidade da pessoa de falar sobre o assunto, identificar a inveja, se tem ciúmes. Salomão sabia que por ouvir as pessoas, ele poderia identificar as causas e a solução de qualquer problema. Provérbios 22:10 diz: quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessa-se as contendas e os insultos. Então que você aprenda a ouvir as pessoas, que você aprenda a dar ouvidos, dar qualidade de tempo, que você preste atenção no que a pessoa está falando, que você tenha a sabedoria de entender o problema, de ver o que a pessoa quer falar, entender o coração dessa pessoa, entender por que essa pessoa está passando pelo problema. Então vamos orar ao Senhor? Pai de amor, Deus de infinita bondade, Deus Santo Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos nos prostrar diante da Tua presença e te pedir, Senhor, assim como o Senhor é Deus que nos ouve, que o Senhor Jesus nos ouve, que o Teu Espírito Santo nos ouve, faça-nos instrumentos, Pai, da tua palavra, para podermos ouvir outras pessoas, estarmos prontos a ouvir, prontos a estender a nossa mão, que os conflitos cessem, ó Pai, através da nossa vida, através do nosso entendimento, através da nossa compreensão pelas vidas, pelas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Pai, onde tiver uma pessoa agora, Pai, com conflitos mentais, com conflitos emocionais, com problemas, ó Pai, de relacionamento, que o Senhor entre com a Tua palavra, Pai, que dê sabedoria, Senhor, às partes, para que eles possam, Senhor, resolver os seus problemas, para que possa haver, Senhor, alegria nos lares, ó Deus. Entra, Senhor, com a Tua paz, entra com a Tua alegria, entra com o Teu poder, traz paz nos relacionamentos de pais e filhos, de esposas e esposos, de netos e avós, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, ó Pai, entra nos lares agora, faz uma varredura, Senhor, que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, entre nestas casas agora, entre nos relacionamentos, entre nas pessoas, Senhor, que serão os Teus ouvidos para entender outras pessoas que estiverem passando por problemas, que essas pessoas sejam, Senhor, instrumentos Teus, Pai, para ouvir e para ajudar vidas, em nome de Jesus, amém. Que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, esteja usando a tua vida para que você seja uma bênção em vida de outras pessoas, que você saiba ouvir, que você saiba ajudar pessoas a resolver os seus conflitos. Semeie essa palavra na vida de outras pessoas. Compartilha em nome de Jesus. Tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite.